Então, naquela quinta-feira de manhã, todo mundo vai trabalhar. Jordan, o Hal e Tim. Eles voltam pra casa naquela noite. Eles ainda não jantaram. Elas acabam assistindo a um filme. As três juntas. Por volta das 9h30, a Rhea e Tim vão pra cama. E Jordan vai para o quarto dela. Em algum momento daquela noite do dia 23, a Rhea secretamente dá a Tim uma overdose de difenidramina. A difenidramina está presente em medicamentos como Tylenol PM e Benadryl. A difenidramina é o ingrediente que causa sono nesses medicamentos. Agora, uma dose normal de difenidramina, se você analisasse o sangue de alguém, seria de 55 nanogramas por mililitro. Quando analisaram o sangue do Tim depois que ele morreu, o nível de difenidramina dele era de 2.000 nanogramas por mililitro. Tim devia estar a 9 minutos de distância quando o ataque começou. Mas ele não conseguia se defender. O réu o espancou. Ele estava com um olho roxo. Tim estava com hematomas no rosto. Ele tinha cortes e inchaço. E então o réu colocou aquela ligadura no pescoço do Tim. E ele apertou tão forte e por tanto tempo que quebrou o pescoço do Tim. Vocês ouvirão que esse tipo de lesão se chama lesão por hiperextensão. O que significa que o pescoço do Tim foi dobrado para trás desse jeito. Até que quebrou. Lá vai ela andando pela rua cantando do adididididum. Ela está bonita. Ela está ótima. Ela está bonita. Está ótima. A garota vai te surpreender. Se há uma palavra que define a nova fase da vida de Timothy Floyd, é transformação. Após anos lutando contra a obesidade e o vício em álcool, Timothy tomou a decisão de mudar o rumo da sua vida. Com o tempo, ele perdeu uma quantidade significativa de peso, ingressou nos Alcoólicos Anônimos e ficou sóbrio por quase 3 anos. Mas sua transformação não parou aí. Amigos afirmam que ele dedicou essa energia aos outros. É um acorde de dó. Um acorde de dó duplo. O martelo atinge os acordes. Sou apenas um instrumento criado pelo meu mestre, meu poder superior. Deus, seja qual for o nome, para você e para mim. Sou grato hoje por poder ser esse instrumento. Indo um pouco mais longe com o martelo de verdade, ele pode realmente ser uma ferramenta de construção ou pode servir como ferramenta de destruição. Na mão do mestre carpinteiro é uma ferramenta de destruição que constrói. Pode ser usado para tirar, para derrubar, para destruir. Às vezes é preciso destruir as coisas, mas não necessariamente de uma forma destrutiva. Um empresário respeitado e executivo em uma casa de repouso, Timothy dedicava-se a cuidar de idosos e apoiar quem enfrentava dificuldades. É isso que torna a manhã de 25 de março de 2023 tão impossível de compreender, porque naquele dia, cada passo adiante que Timothy havia dado, cada vida que ele havia tocado, cada promessa que fez a si mesmo, chegou a um fim repentino e devastador. E quando a notícia veio à tona, toda a comunidade de Ocala, Flórida, ficaria procurando por respostas.
Na manhã de 25 de março, agentes do xerife do condado de Marion encontraram o corpo de Timóteo em sua casa, no bairro Citrus Park. Eu nunca pensei que algo ruim fosse acontecer. Acredito que ninguém imagina que algo ruim acontecerá com sua família ou amigos. Sabe, com qualquer pessoa que você conhece. Para Sandy Riles, irmã dele, foi igualmente difícil aceitar, pois tinham perdido a mãe dela poucos meses antes. E então, para ele, você sabe, algo acontecer com ele foi simplesmente tem sido devastador. Em entrevista exclusiva sobre o caso, o tenente Paulo Bloom descreveu o assassinato de Timóteo como brutal. A violência contra a vítima, observada no corpo, foi certamente chocante. Sábado, 25 de março de 2023. Está fazendo agradáveis 24 graus Celsius em Ocala, Flórida, e pelas aparências, tudo estava calmo, exceto por um homem. Herbert Swilley, 55 anos, faz tudo local conhecido por observar tudo à sua volta. Ligou para a polícia informando que não via o cônjuge há quase 2 dias e estava preocupado. Pouco depois, policiais do condado de Marion foram à altura do número 1900 da Southeast 40ª Street para verificar se a pessoa estava bem. Ligamos porque minha outra metade eu não o vejo desde a noite de quinta-feira quando fomos dormir. Ele não apareceu no trabalho ontem. Eles ligaram, mandaram mensagens. Todos ligaram e mandaram mensagem. Na verdade, não moramos aqui. Este é o apartamento secundário dele, usado como estúdio de massagem e outras coisas. Mas o Jeep dele está aqui. As meninas disseram que já faz quase 2 ou 3 dias. Não se mexeu. Não conseguimos contato com ele. Ligamos e vocês também, além de terem feito uma verificação ontem. Eles não entraram porque não tenho chave. Disseram para falar com o proprietário, que tem uma. Eles disseram que não podíamos entrar, pois eu não sou legalmente incluído no contrato de aluguel nem nada. Então qual é o nome dele? Timothy Floyd Smith. Mas isso não é típico dele, pois como diretor executivo da Brookfield Shamrock Frank Castle, ele costuma ser muito responsável. Sabe, esse é o trabalho dele, ele faz tudo. 36,3 ali. Ei, consegue me ouvir? Essa é a esposa dele. Você não acionou os paramédicos assim? Que é C. Sim. Herbert contou ao delegado que ele e a esposa moravam juntos e tinham uma unidade de aluguel a 5 minutos. O apartamento que estava prestes a ser verificado. Na tarde anterior, ao saber que Timothy não foi trabalhar e não atendia ligações ou respondia mensagens, Herbert foi ao apartamento e viu o carro de Timóteo do lado de fora. Ele também pediu que fossem verificar se ele estava bem, mas sem chave ou sinais de emergência, os policiais não tinham motivo para arrombar a porta. Desta vez, o proprietário está aqui e forneceu uma chave. Departamento do xerife. Enquanto caminhava pelo apartamento, o policial encontrou o corpo de Timóteo Smith em um quarto. Timóteo usava só uma regata e parecia ter marcas de ligadura no pescoço. Além de ferimentos no rosto e na virilha. Oi, são todos paramédicos? Único 7. E 4. Único 7, ok? Ele está... Não... Tudo bem, Eles teriam chegado ontem à noite se eu não tivesse dado o telefone errado. Eu não passei ao senhorio o número do Jack porque anotei como Jack e Ocala com L. Pensei que esse Jack fosse o senhorio. E é o Jack do AA que a gente viu no nosso retiro. E eu passei esse número pra ele e ele me ligou hoje de manhã e disse... Herbie, não sou o senhorio do Jack, então por que você... E eu fiquei tipo, meu Deus, então eu tenho trocado. Fui passando por tudo. Levei 45 minutos para achar o número dele e tive que encontrar nas mensagens. Tenho que ligar para Kevin. Quando foi a última vez que você viu o Kevin? Fui dormir na quinta-feira à noite. E eu vou dormir por volta das 9h30. Ele termina de tomar o remédio dele. Eu diria que por volta das 11 eu vi ele se levantar. Mas
mas isso não é incomum, porque ele se levanta e vai postar no Facebook sobre esse negócio chamado Fly, e ele só relaxa e tal, mas... Achei que ele ainda estivesse em casa, pra ser sincero. Levantei no meu horário normal, 4h40. Fui direto pra academia, como sempre, na Planet Fitness. Voltei pra casa quieto pra não acordá-lo, já que ele só trabalha às 8 ou 9. Então entrei, tomei meu banho, saí com meu trailer de trabalho pra ir trabalhar. Voltei porque já tinha todos os materiais e lembrei que esqueci uma troca de roupa. Então fui rapidamente em casa antes de ir para as vilas. Eu entrei. A cama estava desarrumada. Ele não estava na Você casa. está dizendo que passou em casa, não aqui. Minha casa, Onde porque fica nós não isso? moramos aqui. Morar em... É nossa casa de verdade. Aqui é só o escritório de massagem dele, nossa sala de jogos e afins, pois esse espaço foi criado para isso. Assim, podíamos dar festas às vezes, já que temos uma filha de 20 anos e ele não queria fazer isso em casa. E então, quando eu fui para casa... Isso já tinha saído da garagem na quinta-feira de manhã, antes das 8. Isso não estava lá, então eu não sei quando ele saiu. E ele não estava lá. Então fui trabalhar e às 4h de ontem recebi uma ligação de Tammy Warner do Brookdale dizendo que não viram o time nem tiveram notícias dele. Eles passaram o dia todo mandando mensagens. Então, contei pra ela sobre o apartamento. Que horas eram? Isso foi por volta das 4 Da tarde. Sim. Então eu vim dirigindo até aqui. Eu vi o Jeep aqui, então bati na porta e tudo mais. E ninguém respondeu nada. Eu liguei para o departamento do xerife. Eles disseram para eu não entrar, já que não sou no contrato de aluguel, então eu fui lá e fiz isso. Bem, 4 horas. Me desculpe, deixe-me te interromper. Ontem às 4? Sim, isso mesmo. E você não ouviu desde quinta-feira. desde que fui dormir, porque depois que pego no sono não ouço nada, porque tomo alguns comprimidos para dormir e tal. Porque na quinta-feira ele estava na casa da 26th Court. Sim, e... Quinta-feira de manhã. Ele não estava. Porque quando eu Então voltei você lá... está falando de sexta-feira, certo? Bem, sim, sexta-feira de manhã, desculpe, sexta-feira de manhã, desculpe, sexta-feira de manhã, sim. Estou ficando confuso porque só meio que... sexta-feira de manhã, que teria sido ontem de manhã. E então, esta manhã, eu mandei várias mensagens pra ele. Todo mundo ficou me ligando e mandando mensagens o dia todo e tudo mais. Então nossos detetives de crimes graves provavelmente vão assumir a investigação. Desculpa, eu fico como procedimento padrão. Sim, eles precisam falar com você. Eles vão te fazer praticamente as mesmas perguntas que eu fiz, mas talvez perguntem algumas a mais. Eu sei. Aqui, o vice-xerife já não tratava de uma simples checagem para ver se a pessoa estava bem. Era um homicídio violento. Mas exatamente o que aconteceu dentro daquele apartamento estava longe de ser claro. Curiosamente, além do trauma da vítima, o detetive não observou sinais óbvios de uma luta violenta no apartamento. Após avisar a divisão de crimes graves, ele contou a notícia a um velho amigo e colega de trabalho de Timothy. Em seguida, informou um sargento que atendeu a ocorrência. Como você sabe? Tim e eu somos amigos há um tempo, nós trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos na área médica há anos e sempre fomos amigos próximos dela e do Tim, há 10 anos ou mais. Algo que você possa levantar. Ele está realmente morto. Sim, sim. Eles alugam este lugar como um quarto de brincadeiras para festas de massagem. Ele, o marido e a esposa dele, porque eles não querem que a filha veja as atividades. Tem tanta coisa de sexo, swing, bondage, no chão. Tudo o que ele está vestindo é a camisa e o sapato. E isso aqui, não sei se é uma queimadura ou algum tipo de sinal de asfixia. O que é sexual, ótimo. Sim, mas o telefone dele, eu não consigo encontrar o telefone dele. Não vejo nenhuma chave. O caminhão dele está aqui. Ele está aqui desde algum momento de sexta-feira de manhã. Sim, tudo bem. Então o proprietário veio? Porque ele não queria... O proprietário é quem aluga essa coisa. Sim. Ele aluga isso pra esse cara? Sim, ele aluga pra eles. Ele os conheceu pela primeira vez, foi tipo semana atrás. Ele aluga para o marido, e o marido, ou um deles está aqui, ou está alguns reformados. Então este é o marido do marido que aluga este lugar. Mas quem é o proprietário então? E nós estamos aqui. Não, ele fugiu. Ele vai voltar. Ok, ele não sabe, tipo...
Falei pra ele que alguém falaria com você, mas não achei que fosse necessário. Tudo o que ele fez foi aparecer hoje e me entregar as chaves. Ele não viu ele, né? Então por que esse cara conseguiu isso? Isso eu não sei. Ainda não cheguei nessa parte. Segundo as transcrições do tribunal, Herbert e Tim se conheciam há anos. Quando se conheceram, Herbert era casado com uma mulher e criava uma filha pequena. Depois que esse casamento terminou, ele e Tim acabaram se envolvendo romanticamente. Em 2023, os dois já estavam legalmente casados há quase 8 anos, morando juntos com a filha de 19 anos de Herbert, Jordan. Herbert disse à polícia que o casal tinha relacionamento aberto e Timothy frequentemente usava o imóvel alugado para dar festas com pessoas que conhecia em aplicativos de redes sociais. Esse detalhe mudou tudo. De repente, o grupo de suspeitos não se limitava mais aos moradores da casa. O assassino de Timothy pode ter sido alguém de casa ou dentre os muitos homens que passaram pelo apartamento. Esse lugar é mais dele? É por isso que você não tinha uma chave? Esta não é a residência principal. Não, quero dizer... Não, eu tenho uma chave. Mas minha filha acha que ele tirou do chaveiro no começo da semana, porque quando ele vai brincar, ele quer as chaves. Assim, ele não fica aqui usando. Então eu tenho uma chave. Acho que a chave está com as coisas dele aqui, ok? Porque ele brinca durante a semana. Ele leva a chave. Entendi. Porque ele não quer que eu o interrompa. E o jeito dele comigo me faz pensar que estou fazendo uma massagem. Sei o que isso significa e deixo pra lá. Sabe, pelo menos a filha acha que ele pode ter tirado a chave do chaveiro. Senão eu perdi, pois era pra elas estarem em um Você chaveiro disse como que tem esse. 3 coisas. Sim, era pra estar nisso aqui. Essa peça não está na minha chave. Então, esse conjunto inteiro na minha outra chave do caminhão, isso sumiu junto com as chaves. Então... Herbert foi rapidamente interrogado no local e liberado. O corpo de Timothy foi levado ao legista para autópsia. No imóvel alugado, um detetive sentiu forte cheiro de produto químico. Alvejante. O luminol revelou resultado presuntivo positivo para sangue na cena. Os detetives falaram com Jordan, que disse estar em casa na noite em que Timothy foi visto pela última vez e não notou nada estranho, mas lembrou que seu pai disse depois que Timothy saiu de casa abruptamente tarde da noite, contrariando o que Herbert falou aos policiais. Ela disse que levou Timóteo de carro ao apartamento após a primeira visita da polícia para ver se ele estava bem. Ele nunca bateu na porta. A autópsia concluiu que Timothy foi morto por homicídio, com trauma no pescoço, asfixia por ligadura e fratura da coluna cervical. O toxicológico ainda estava pendente. Munidos do que tinham, detetives contataram Herbert novamente para esclarecer a cronologia dos fatos. Eu disse, me liga de volta. Então, eu só queria te avisar rapidinho. Eu tenho um amigo meu que está aqui comigo. Assim, eu tenho alguém para garantir que eu não cometa nenhum erro e não fique mais confuso do que já estou hoje, tá bom? Não. Tudo bem. Queria confirmar com você. Sei que antes disse que foi pra casa da Helena por volta de 8 ou 8:30, tudo isso na sexta-feira. Você foi pra casa da Suzana antes das 10. Quando você foi pra Play 4? Bem, na verdade eu terminei lá por volta desse horário. Sim, porque saí de lá por volta das 10. Então é isso. Certo. E aí você voltou pra casa por volta das 11, né? Cheguei aqui por volta das 11, porque sei que quando cheguei... Então eu e Jordan decidimos almoçar no Easy na praça. Sim, ok. Então você foi pra casa, depois você foi almoçar. A que horas você foi na Lowe's? Ou, desculpa, qual delas? Porque eu tenho aqui que você foi a Planet Fitness e a Lowe's. Que horas foi na Planet Fitness? Na verdade, eu fui na Planet Fitness por volta de... Bem, eu acordo por volta das 4h40, então é perto das 5, mais ou menos às 5 que eu chego lá, fico lá por cerca de 1 hora e depois volto pra casa. Ok, então você estava lá por volta de que horas? E então, sim. E então teve uma coisa que esquecemos. Tá bom. Porque eu tenho um negócio sobre isso. Quando eu fui na Lowe's e eles não tinham o que eu precisava. Então eu continuei até o aterro público e cheguei lá às 7. Então eu fiz o meu. Eu descarreguei meu lixo, deixei meu caminhão e tirei as coisas e cuidei do necessário. Depois voltei para casa. Isso deve ter sido logo após as 7, quando voltei, pois não teria tempo de ir, fazer aquilo e voltar. Foi então que acordei Jordan para garantir que ela estivesse pronta para o tosador de cães, que viria aqui entre 8 e 8:30. Acho que isso cobre tudo por enquanto. Tenho certeza de que vamos entrar em contato de novo caso precise, sabe? Se surgir qualquer coisa que a gente queira esclarecer com você.
mas acredito que isso já resolve por agora. Então, agradeço por você ter tirado um tempo para retornar minha ligação. Bem rapidinho. Antes de você ir, temos algumas perguntas de acompanhamento. Uma delas é a pergunta mais óbvia. Herb atualmente é suspeito de alguma coisa? Obviamente, estamos nos estágios iniciais da investigação neste momento. Não posso responder isso com certeza. Só estou ajudando o detetive Pender, então ele é quem pode responder melhor. Mas estamos apenas tentando considerar todas as opções neste momento e tentando reunir o máximo de informações possível. Os detetives, já suspeitando de uma possível limpeza dentro do apartamento, questionaram reservadamente o horário da ida ao aterro sanitário e por que isso não foi informado antes. Registros policiais indicam que o detetive principal revisou imagens da câmera corporal da segunda visita da polícia para verificar se Timothy estava bem e notou o que considerou uma falta de reação emocional de Herbert ao saber da morte de Timothy. Sim. Ele está bem? Então ele está lá e não está bem? Não. Sim. Desculpa, Herbert. Eles teriam chegado ontem à noite se eu não tivesse dado o número errado. O detetive considerou notável o comportamento de Herbert. O luto e o choque afetam cada um de forma diferente, tornando o comportamento um indicador subjetivo. Porém, um detalhe chamou atenção. Herbert disse que esteve no aterro sanitário um dia antes de encontrarem o corpo de Timothy. Os investigadores pediram que Herbert levasse o Jeep de Timothy ao departamento do xerife, buscando extrair dados do sistema de bordo. Herbert concordou a princípio. Até 28 de março, ele já havia contratado advogado e permaneceu em silêncio. O Jeep acabou sendo guinchado, mas curiosamente não forneceu nenhum dado utilizável. Nos bastidores, os detetives estavam discretamente fechando o cerco sobre Herbert. Mesmo assim, grande parte do caso ainda se baseava em provas circunstanciais enquanto tentavam reconstruir os últimos dias de Timothy. Herbert lamentava publicamente e criou uma campanha no GoFundMe que arrecadou mais de $2.000, supostamente para custos do funeral e celebração da vida. Em agosto, no que seria o aniversário de casamento deles, ele fez uma homenagem no Facebook dizendo: "Quero te desejar um feliz aniversário de casamento, meu amado marido. Sinto sua falta todos os dias e queria que você estivesse aqui. A vida não é a mesma sem você." Os investigadores perceberam. Nesse dia, Herbert foi oficialmente apontado como suspeito. Mas uma pergunta ainda pairava sobre o caso. Os detetives investigavam um homicídio cuidadosamente encenado ou apenas montavam um caso baseado em indícios contra um marido enlutado cujo comportamento simplesmente não fazia sentido? A resposta chegou em 3 de novembro de 2023. Quase 8 meses após encontrarem o corpo de Timothy, os policiais do condado de Marion agiram, e os entes queridos enfim sentiram alívio. Eu simplesmente comecei a chorar e agradecer a Jesus porque houve tantas orações para que conseguíssemos justiça para Tim. Sandy Riles está aliviada depois de receber uma ligação dos policiais do condado de Marion, dizendo que Herbert Swiley foi preso pelo assassinato do irmão dela, Timothy Floyd Smith, de 59 anos, que era casado com Swiley. Em março, delegados acharam o corpo de Smith no apartamento que o casal dividia em Ocala. A investigação revelou que Smith foi drogada, espancada e estrangulada até morrer. Quero dizer, meu irmão não é uma pessoa pequena. Quer dizer, não era. Ele era alto e ele era forte. E eu não consigo imaginar pelo que ele passou. E isso parte meu coração só de pensar. Essa é a pior parte. As investigações apontam que Swiley levou o corpo de Smith da casa deles para um apartamento que eles também compartilhavam, encenou uma cena de crime falsa e depois tentou destruir as evidências com produtos de limpeza doméstica. Inicialmente, Swiley meio que fingiu cooperar conosco, nos deu muitas declarações conflitantes sobre o que aconteceu, sobre, você sabe, o envolvimento dele na morte do Sr. Smith e até sobre o que ele estava fazendo na noite em que Timothy foi assassinado. Os delegados reuniram detalhes analisando imagens de câmeras próximas, rastreando o celular de Smith e conversando com conhecidos. Riles diz que seu irmão e Swiley estavam juntos há 13 anos. Ela conta que, após a morte do irmão, ela nem recebeu ligação de Swiley e precisou ligar para ele após saber da notícia no Facebook. Esse foi o primeiro de vários sinais de alerta. Só pela primeira conversa que tive com ele mudou a história dele nessa conversa 3 vezes.
Delegados relatam histórico de violência doméstica, afirmando que Smith já havia sido agredida por Swiley. Smith tentava terminar o relacionamento pouco antes de ser assassinado. Herbert Swiley foi acusado de homicídio em primeiro grau e adulteração de provas. Pela gravidade das acusações, um juiz manteve Herbert preso sem fiança enquanto os promotores preparavam o caso. Mais de 2 anos após a morte de Timothy Smith, o caso contra Herbert Swiley chegou ao Tribunal do Condado de Marion. Na abertura, a promotora assistente Amy Burnt afirmou que Herbert Swiley cometeu um assassinato planejado e tentou manipular a cena para enganar os investigadores. Ela afirmou aos jurados que as provas mostrariam Timothy fortemente sedado. Foi morto na casa principal do casal e seu corpo depois foi levado ao apartamento alugado. O advogado Burnt também expôs a teoria da acusação sobre o motivo do crime. Timothy, ela explicou, era o provedor da família. O relacionamento ficou cada vez mais tenso devido a alegações de abuso. Ela disse que Timothy havia feito uma entrevista para um novo emprego em Deland e se preparava para deixar Herbert. Então as coisas pioraram. O tempo passou e a Ré teve que encarar a dura realidade. Agora já é final de março. Ele sabe que Tim vai deixá-lo. Ele vai se mudar para outro estado para um novo emprego. E ele não se sustenta sem ele. Ele está bravo. Ele se sente enganado. Ele acha que Tim deve algo a ele. Ele não vai deixar o Tim abandoná-lo assim. Então, para o réu, só havia uma opção. Tim tinha que morrer. Isso vai resolver todos os problemas dele, porque Tim tinha uma apólice de seguro de vida no valor de $333 mil. Tim também tinha um plano de aposentadoria do tipo 401 com $48 mil nele. E adivinha quem era a beneficiária disso tudo? A Ré. Herbert Swiley. $381 mil certamente ajudariam muito a Ré depois que Tim estivesse morto. Uma peça-chave da cronologia da acusação veio das imagens de vigilância analisadas pelo detetive Pinder. De acordo com os promotores, o celular de Timothy não mostrou movimentação por cerca de 4 horas depois de ele ser visto vivo pela última vez. De repente, começou a se afastar da casa principal do casal. Nesse exato momento, uma câmera flagrou um veículo semelhante ao caminhão do Herbert, deixando a área. Para os promotores, isso não foi coincidência. Era prova de que Timothy já estava morto, com seu corpo e telefone, estava sendo levado para forjar a cena no apartamento alugado. Antes de eu reproduzir a prova 31 da promotoria, você pode descrever usando o mapa, na prova 44 da promotoria, o caminho que vamos ver o veículo percorrer? O caminho que o veículo vai seguir é por aqui, indo para o norte por esta estrada aqui. E qual é o horário marcado no vídeo que acabamos de ver? 1h59 da manhã. Isso é consistente com os dados de geolocalização do telefone da vítima, mostrando que o telefone começou a se mover por volta de 1h58? Sim. Outro ângulo de câmera. Qual é o horário desse aqui? 1h59 da manhã. Com base no horário e na direção em que estava indo, as imagens de vigilância são compatíveis com o celular da vítima saindo de casa e indo na direção do apartamento? Sim. Junto com a caminhonete? Sim. Os investigadores também analisaram o comportamento de Herbert nas horas após Timothy ter sido visto com vida pela última vez. Depoimentos importantes vieram de dentro da casa de Herbert. Obrigada, boa tarde. Você só precisa garantir que fale alto o suficiente, assim todos podem te ouvir. Você pode dizer ao júri o seu nome? Jordan Smiley, quantos anos você tem? Jordan? 22.
Agora eu quero passar para o próximo dia. Domingo, 26 de março de 2023. Nesse dia, você soube que a morte de Tim foi considerada homicídio? Sim. Como você ficou sabendo? Acho que meu pai me contou. Vocês começaram a se desfazer das coisas do Tim no domingo? Sim, acredito que sim. Como isso aconteceu? Como isso começou? Ele tinha acabado de dizer que queria começar a arrumar as coisas. Então foi ideia do seu pai? Sim. O que você e seu pai estavam jogando fora? Acho que eram roupas, mas não lembro ao certo. Tudo bem. Você jogou fora algum dos lanches, remédios ou vitaminas dele que estavam na cozinha? Sim. Tudo bem. Você falou das roupas. E as bugigangas e coisas de praia dele? Provavelmente sim. Tudo bem. E quanto aos retratos que estavam na parede tirados por um fotógrafo de você, do Tim e do seu pai? Eles foram retirados? Sim. Quem retirou eles? Acho que foi meu pai. E também seriam descartados? Não tenho certeza se eles foram jogados fora ou não. Mas eles foram retirados? Sim. Agora, bem na época em que Tim foi morto, seu pai se desfez de um grande tapete que ficava em uma das salas de estar, logo quando você entrava pela porta da frente? Sim. Por que seu pai disse que se livrou dele? Porque os cachorros sempre faziam xixi nele. Porque os cachorros fazem xixi nele o tempo todo? Sim. Tudo bem, agora quero passar para o próximo dia, que é segunda-feira, 27 de março de 2023. Naquela manhã, seu pai pediu sua ajuda para levar o Jeep do Tim ao departamento do xerife do condado de Marion no dia seguinte? Sim. Ok, tudo bem. O que ele queria que você fizesse para ajudar a levar o Jeep? Acredito que era para segui-lo. Então ele pediu que você o seguisse. Ele dirigiria o Jeep até o escritório do xerife, onde o deixaria. Sim. E você concordou em ajudá-lo com isso? Sim. Naquela noite de segunda, você ajudou seu pai a limpar o Jeep? Sim. Certo. E como isso aconteceu? Não lembro exatamente. Dizia algo sobre querer limpá-lo. Foi ideia dele? Sim. Certo. E pra onde vocês foram? Pra AutoZone. Na AutoZone em Ocala? Sim. Tudo bem. O que você comprou na AutoZone? Algum tipo de produto de limpeza. E onde você e o Hal ou seu pai limparam o Jeep? Na casa, eu acho, na garagem. Na garagem da sua antiga casa, ok. Na manhã seguinte, naquela terça-feira, você acompanhou seu pai ao escritório do xerife para levar o Jeep? Não. Certo. Agora, depois que Tim morreu, seu pai já comentou que precisava de mais dinheiro ou do seguro de vida do Tim? Sim. Tudo bem. Quantas vezes ele disse isso? Acho que foram várias vezes. Várias vezes. O que ele diria? Não lembro exatamente, foram momentos diferentes. Talvez algo assim. Só falta receber o dinheiro do seguro de vida. Tudo bem. Ele já falou sobre a hipoteca da casa, se conseguiria pagar sem o seguro de vida? Sim, acho que ele não conseguiria pagar sem isso. Tudo bem. E depois que Tim morreu, um homem chamado Kevin foi morar com você e seu pai? Sim. Certo. E quem é o Kevin? Um amigo deles. Um amigo do Tim e do seu pai? Acredito que sim. Tudo bem. E onde Kevin dormiu? Acho que na sala principal. Não, na sala principal com seu pai? Sim. Os promotores então passaram a discutir como era o relacionamento entre Herbert e Timóteo a portas fechadas. Amigos relataram tensão crescente no casamento e comentários preocupantes que Herbert teria feito antes da morte de Timóteo. Vamos ver. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Pode dizer e soletrar seu nome ao júri, por favor? Diane Delusky, D-I-A-N-E, Delusky, D-Y-L-A-W-S-K-I. Obrigada. Você está atualmente empregada? Às vezes. Meio período, tudo bem. Com o que você trabalha em meio período? Advogada de família. Em maio de 2022, você contratou o réu para fazer algum trabalho em um galpão na sua casa? Sim. Ele era um faz-tudo? Foi isso que ele disse. O serviço que ele fazia na sua casa exigia que ele fosse lá mais de uma vez? Sim. Aproximadamente quantas vezes ele foi à sua casa? Diria que 3. Ele trabalhou no galpão e depois fez uma cerca ao redor dele e acho que isso levou mais 1 ou 2 dias. Enquanto estava na sua casa, o réu falou sobre Tim ou sobre o relacionamento dele com Tim? Sim.
E como era o comportamento do réu quando ele falava sobre Tim ou sobre o relacionamento deles? Horrível, gritando, gesticulando com os braços, com o rosto vermelho. Eu vou me vingar dele. Ele é um filho da mãe. E eu só continuei me afastando porque Tim era um amigo meu. Mas ainda assim ouvi o que ele disse. Tudo bem. Então, obviamente, ele estava muito bravo, como você. Descreve que tipo de coisa? Coisas que você disse. Vou me vingar dele. O que mais ele falou sobre Tim ou o relacionamento? Uma das coisas que mais me marcou foi que ele disse que no começo do relacionamento ele sustentava o Tim. Tim era um preguiçoso e me deve. Eu gastei todo esse dinheiro, comprei a casa, fiz tudo isso e ele me deve. Falando sobre Tim, são os réus, ok. E então ele falou que tinha que sustentar o Tim em algum momento do relacionamento deles. Você descreveu isso com um tom irritado. Era assim que o réu falava sobre Tim? Sim. O que você fazia quando o réu falava do Tim e do relacionamento deles? Na maioria das vezes eu me afastava, mas às vezes eu acabava me envolvendo um pouco. Eu dizia coisas como, bem, Tim sempre teve um emprego muito bom. Por que você estava sustentando ele? Tim trabalhava, ele era preguiçoso, mas eu sempre soube que Tim tinha um bom emprego. Então você tentava acabar com isso às vezes, assim, você pode perguntar. E isso acontecia toda vez que ele vinha trabalhar no galpão ou consertar a cerca? Sim. Todas as vezes. Na declaração inicial, a defesa destacou o que considerava o maior problema no caso da acusação. Apesar de meses de investigação, onde estavam as provas diretas ligando Herbert Swilly ao assassinato de Timothy? Não havia nenhuma testemunha ocular, nenhuma confissão, nenhuma arma do crime conhecida, nenhuma evidência de DNA divulgada que ligasse Herbert ao assassinato de Timothy e nenhum vídeo do assassinato em si. O caso da acusação, argumentaram, era basicamente circunstancial, baseado em interpretações de comportamento, cronologias e opiniões forenses, não em provas diretas. A defesa também sugeriu que os detetives focaram demais em Herbert, enquanto ignoraram outras pessoas ligadas ao apartamento. Um nome surgiu repetidamente durante o julgamento como um possível suspeito alternativo, James True. DNA dele foi achado na unidade alugada de Timothy. O que aconteceu com o seu casamento com James True? Bem, terminou em divórcio. Por quê? Porque ele teve o segundo caso extraconjugal com uma pessoa do mesmo sexo de que tive conhecimento e mentiu sobre isso enquanto estava bêbado. Ok. E o processo de divórcio correu bem? Não, senhor, não correu. Por que buenas? De acordo com nosso acordo pré-nupcial, James tinha 30 dias a partir da data do divórcio para desocupar a propriedade. Nesses 30 dias, ele causou danos significativos à minha casa de antes do casamento. Ele fez buracos nas paredes. Ele usou um pé de cabra para arrombar a porta trancada do meu quarto e ter acesso a ela e a mim. Felizmente, eu não estava presente. Ele quebrou todas as câmeras da minha casa. Ele vomitou e defecou na cama do quarto em que estava ficando e fez ainda mais coisas. Ele ameaçou você com algum tipo de violência? Antes disso, ele já tinha me agredido fisicamente. Eu estava cheia de hematomas pelo corpo. Eu consegui uma ordem de restrição. Eu continuei casada com ele porque ele concordou em fazer um tratamento para alcoolismo em regime de internação, que ele concluiu, mas não teve sucesso. Ele voltou a beber bem rápido depois disso. Mas ele fez outros tratamentos, né, sem sucesso. Acho que foram uns 6 em 18 meses de casamento. E depois disso, destruição da minha casa e dos meus bens. Aquela violência física, ele me ameaçando de morte várias vezes. Consegui uma segunda ordem de restrição. Ele violou essa ordem de restrição quando a polícia o deteve. Ele
O pai dele tinha chamado a polícia para informar o paradeiro dele. E o pai dele contou para a polícia e para mim, e isso ficou na câmera corporal, que James tinha ameaçado me matar e se matar. Ele foi acusado de perseguição agravada, um crime de 3º grau, na última sexta-feira. Ele aceitou a condenação dessa acusação em um acordo judicial. Os investigadores disseram que chegaram a considerar James True como possível suspeito, mas concluíram que as evidências apontavam mais fortemente para Herbert Swilly. Mesmo assim, alguns dos depoimentos mais prejudiciais para a defesa vieram da filha de Herbert, que relatou o que os promotores apontaram como orientação para mentir. Na manhã seguinte, naquela sexta-feira, que horas você acordou? Acho que umas 9, mas não tenho certeza. Tudo bem. E quem estava na casa quando você acordou? Meu pai. Você perguntou ao seu pai onde Tim estava? Sim. Tudo bem. O que ele disse? Acho que ele já disse que estava no trabalho ou algo assim. Eu não me lembro exatamente. Ele disse que estava no trabalho... Espera. Acredito que um dos jurados não conseguiu te ouvir. Você pode repetir sua última resposta? Acho que ele disse que estava no trabalho, mas não tenho certeza. Não me lembro disso muito bem. Seu pai perguntou se você ouviu algo naquela noite? Sim. Tudo bem. O que você respondeu ao seu pai quando ele perguntou se você tinha ouvido algo naquela noite? Eu disse a ele que sim, eu tinha ouvido. Tudo bem. Você contou a ele o que ouviu? Eu realmente não consigo me lembrar exatamente o que eu disse pra ele. Você disse pra ele que ouviu alguma coisa? Sim. O que ele respondeu quando você disse que ouviu algo? Desculpa. Tudo bem. Acho que foi algo do tipo dizendo pra mim que eu não tinha ouvido ou algo assim. Tá bom. Isso ajudaria a refrescar sua memória se você olhasse para o seu depoimento ao grande júri. Espere um segundo. Você tá falando muito baixo, então alguns dos jurados não conseguem te ouvir. Você pode perguntar isso? Repita a última pergunta e responda de novo. Obrigado. Tudo bem. E o que seu pai falou quando você contou que ouviu um barulho? Ele disse algo que não lembro direito, mas era como se eu não tivesse ouvido. Olhar seu depoimento ao grande júri ajudaria a lembrar o que seu pai disse? Quando você disse a ele que você ia sobreviver? Sim. E para constar, vou encaminhar a defesa ao depoimento do grande júri de 14 de novembro de 2023, página 35, linha 2. Você... quer que eu insista? Claro. Você só lê isso para si mesma. Esta é a página 35, vou começar bem aqui no topo. Vamos até a linha 7. De 1 até 7. Ok, isso refresca a sua memória? Sim. O que seu pai falou quando você contou a ele que tinha ouvido um barulho na noite anterior? Pra dizer que eu estava dormindo e que não tinha ouvido nada. Ele também disse que isso é tudo o que você precisa lembrar? Sim. Então ele disse que você estava dormindo. Isso é tudo o que você precisa lembrar? Sim. Você ficou chateada depois que isso aconteceu? Sim. Certo, por quê? Só porque eu estava confusa. Foi porque seu pai disse isso pra você? Você se confundiu? Sim, ok. Você estava acordada quando seu pai foi ao aterro naquela manhã? Não, eu acho que não. Tudo bem. Você ajudou ele a carregar alguma coisa no reboque? Não. Após dias de depoimentos, provas forenses e relatos emocionais de testemunhas, ambos os lados encerraram. Promotores descreveram o caso como homicídio premeditado por motivos financeiros e encobrimento do crime. A defesa argumentou que o Estado se apoiou demais em provas circunstanciais e nunca descartou completamente outros suspeitos. O júri agora encarava a mesma pergunta presente desde o início do caso. As provas mostraram, sem dúvida razoável, que Herbert Swilly matou Timothy Smith? Ou ainda havia muitas perguntas sem resposta? Pelo que entendi, vocês chegaram ao veredito, está correto? Sim. Correto. Vou pedir para o presidente do júri entregar isso ao oficial de justiça. Obrigado. Veredito. Nós do júri decidimos o seguinte em relação à primeira acusação. A ré é considerada culpada de homicídio em primeiro grau, nos termos da denúncia. Assim dizemos todos nós, neste 9º dia de novembro de 2025. Quem decide querer, nós decidimos o quê? Os jurados decidem. No final, o júri rejeitou o argumento da defesa de que muitas perguntas ficaram sem resposta.
Resultados da autópsia, dados do celular e imagens das câmeras de segurança, sinais de limpeza e depoimentos de testemunhas bastaram para condenar. Ao proferir a sentença, o tribunal condenou Herbert à prisão perpétua por homicídio em primeiro grau, encerrando um caso que mobilizou o condado de Marion por mais de 2 anos. Uma verificação para saber se a pessoa estava bem rotineira em uma tarde tranquila de primavera acabou se tornando algo mais complexo. Investigação de homicídio estruturada por linhas do tempo, análises forenses, rastros digitais e as dinâmicas ocultas de um relacionamento que poucos de fora realmente entenderam.